Olá pessoal, estou aqui para falar com vocês um pouco sobre os pronomes relativos. Mas antes de qualquer coisa, nós precisamos relembrar a função dos pronomes. Vamos lá? Bom, primeiramente, nas gramáticas consta que o pronome é a palavra que acompanha ou substitui um substantivo. Observemos esses exemplos. Minha bolsa é colorida. Ela é nova. O que nós temos aqui? Observamos logo, quando conhecemos ou reconhecemos os pronomes, que inicialmente nós temos aqui um pronome possessivo e aqui um pronome pessoal do caso reto. Nesse primeiro caso, o minha está acompanhando o substantivo bolsa. Nesse caso, sendo um pronome chamado de pronome adjetivo, porque ele a acompanha. Então, aqui a gente tem a primeira função dos pronomes, que é acompanhar o substantivo. Já nesse segundo momento, nós temos o pronome ela substituindo inteiramente o substantivo bolsa. Nesse caso, ele é chamado de pronome substantivo e substitui, como segunda função do pronome, substitui um substantivo. Nesse caso, nós temos as duas funções do pronome, que é acompanhar ou substituir um nome. Mas eu vou ampliar isso um pouco e dizer para vocês que essa definição é um pouco reducionista. Nós precisamos ampliar isso para dizer que um pronome, ele não só substitui um substantivo, como ele pode substituir trechos inteiros e ideias, tá bom? Então fique esperto, hein? Não se deixe enganar achando que ele substitui apenas um substantivo. Bom, agora vamos adentrar especialmente nos pronomes relativos, relembrando o último conceito de pronome como um todo, né? Do conceito geral. O pronome acompanha ou substitui um substantivo ou uma ideia, certo? Pois é. Pensando em pronome relativo, a gente vai pensar assim, ó, ele não acompanha, ele substitui, ou melhor, ele retoma um termo que está antes dele, imediatamente antes. E o nosso pronome relativo principal, o mestre dos mestres, E o nosso pronome relativo principal, o mestre dos mestres, o grande, é o que. Este é o nosso pronome relativo principal. E é o que vai nos trazer mais confusão, porque tem várias funções para o que. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar esse que e buscar, por meio de algumas dicas, saber se ele realmente é um pronome relativo ou o que mais, tá? Então, vamos saber da dica que vai nos dizer se esse que está na frase é um pronome relativo. Vamos ver como é que funciona a dica para saber se aquele que é um pronome relativo. Bem, primeiramente, leia aqui este período. Vi a menina que é prima do Pedro na TV. Nós observamos que tem um que e eu preciso saber se ele é um pronome relativo. Como faço? Eu faço a substituição deste que pelos seus representantes, o qual, a qual, os quais, as quais. Então, eu posso fazer assim. Vi a menina, a qual é prima do Pedro na TV. Se der certo, eu tenho a certeza que é um pronome relativo. O que vocês acham? Deu certo? Vi a menina, a qual é prima do Pedro na TV. Deu certo. Então, eu confirmo que esse que é um pronome relativo. Observe agora este outro exemplo. É possível que ninguém vá à palestra. Identificamos também a existência de um que, e eu preciso tirar minha dúvida, saber se ele é ou não um pronome relativo. Vamos tentar trocar? É possível o qual ninguém vá à palestra. A qual ninguém vai à palestra? Bom, percebemos de cara que não faz o menor sentido o qual, a qual aí. O que significa que esse que não é um pronome relativo. Então, eu já descarto. Vamos agora tirar todas as dúvidas nesse terceiro exemplo. Choveu tanto que alagou tudo. Observo a existência de um que e preciso fazer a troca para tirar a prova. Choveu tanto, o qual alagou tudo. Choveu tanto, a qual alagou tudo? Não, gente, não funciona, o que significa que esse terceiro exemplo também pode ser qualquer coisa menos um pronome relativo.
Mas não pensem que é só ele. Nós temos vários pronomes relativos, dentre os quais variáveis e invariáveis. O que, especialmente, é um pronome invariável. Mas nós temos também as adequações, as variações. Fiquem de olho aí nessa tabela. Nessa tabela, nós temos os pronomes relativos variáveis e os invariáveis. Vamos começar pelos invariáveis, nos quais nós temos encabeçando a coluna o que é utilizado para pessoas, coisas, na verdade, tudo em termos gerais. Abaixo, nós temos o quem, que é utilizado somente para pessoas, e o onde, que é utilizado somente para lugares. Já dos variáveis, nós temos os representantes diretos do que, o qual, a qual, os quais, as quais, também utilizados para tudo de forma geral. Abaixo, nós temos as variáveis do cujo, com feminino e com plural. Nesse caso, cujo é utilizado somente para posse. E temos aí o quanto, quanta, quantos, quantas, que é um uso muito restrito, apenas quando vem acompanhado das palavras tudo, todo, todas, tanto, tanta e as suas variações aí no plural. Bom, pessoal, eu preciso evidenciar inicialmente que uma das grandes vantagens ou um dos grandes usos do pronome relativo é evitar a repetição de palavras, ou seja, ele vai ao encontro do que nós chamamos de coesão, ele é o grande articulador textual. Observem este exemplo. Esta é a bolsa. Eu comprei a bolsa. Nós vemos aqui a repetição de a bolsa, uma repetição sem necessidade, já que nós temos um recurso textual que nos permite evitar essa repetição e tornar o texto mais fluido, com mais coesão, né? Mais articulado, que é exatamente o nosso pronome relativo. Como é que ele acontece? Nós vamos ter que unir essas duas frases, trocando um desses termos pelo pronome relativo, porque justamente a função dele é retomar um termo, substituir um termo, tornando esse texto mais articulado. Então, nós vamos fazer assim. Esta é a bolsa que eu comprei. Ou seja, eliminamos essa segunda palavra, que é justamente a palavra repetida, e como essa segunda oração, ela diz respeito exatamente ao substantivo bolsa, à palavra bolsa, à questão da bolsa que eu queria dizer aqui nesse início, eu uni por um pronome relativo e fiz um texto mais objetivo, mais claro, mais fluido. Observe agora este outro exemplo. O pão está uma delícia. Eu trouxe o pão. Mais uma vez, nós vemos a palavra pão, né, ou pão se repetindo. Sabemos que isso tem que ser eliminado. E como esta segunda oração está dizendo algo mais a respeito de pão, nós vamos uni-las por meio de um pronome relativo. Como? Logo em seguida, assim como aqui em cima, logo em seguida da palavra que está repetida, eu vou abrir espaço para colocar esta informação a mais. Exatamente a informação que está na segunda oração. Eu devo trazê-la então para logo depois da palavra de que estamos falando. O que nós fazemos? Colocamos o quê? Trazemos essa informação e finalizamos com a oração que foi partida. Então, o pão que eu trouxe está uma delícia. Desta forma, a gente elimina, assim como eliminamos no primeiro exemplo a palavra repetida, tornamos o texto mais fluido por meio de um pronome relativo. Aqui utilizamos o pronome relativo invariável, o que é o pronome principal. Ainda há pouco eu mostrei uma tabela que traz todos os pronomes relativos. E nesta tabela eu mostrei para vocês que nós temos o pronome principal que e nós temos o representante direto dele, que é inclusive o pronome que nós utilizamos para verificar se o que é realmente um pronome relativo, o da dica. Então, aqui desses dois períodos, nós podemos fazer uma adequação também com esses pronomes que são os representantes diretos do que. Mas aí nós precisamos concordar.
como vai ser essa concordância? Primeiro, nós temos que observar esta palavra aqui, que foi a palavra repetida que nós eliminamos, né? E é dela que nós estamos falando. Então, nós vamos fazer o quê? A bolsa é feminino e singular. Daquelas 4 opções lá de representantes do que são o qual ou a qual e seu devido plural, os quais ou as quais. O que nós podemos colocar aqui? Lembrem-se, feminino e singular é a qual, certo? Então, eu posso trocar aqui tranquilamente por a qual. Esta é a bolsa a qual comprei. Nesse caso, lembrem-se, tem que concordar este pronome com esse elemento que está exatamente anterior. Nesse segundo momento, nesse segundo exemplo, nós temos a palavra pão, que foi a palavra que nós utilizamos, que nós suprimimos dali para trazer aqui a oração com o pronome relativo. Pão é masculino e também singular. Dessas possibilidades, o que é masculino e singular é o qual. Então, podemos trocar o que por o qual, fazendo a concordância perfeita, tornando a frase joinha. O pão, o qual eu trouxe, está uma delícia. Bom, pessoal, esse daí foi um vídeo introdutório falando sobre os pronomes relativos. Na sequência, lógico que as coisas não são tão simples assim, né? A gente vai dar uma aprofundada e mostrar outras ocorrências desse pronome quando entram aí uns verbos precisando de umas regências diferenciadas. Então fica ligado na sequência para entender direitinho o uso dos pronomes relativos.